O perennialismo é uma escola de metafísica tradicional, esoterismo e religião comparativa, fundada no século XX por René Guénon e Ananda Coomaraswamy. Hoje vamos conversar sobre essa escola de pensamento filosófico com Marlon Fortes, ele que é um estudioso dos filósofos perennialistas e dono do projeto Ignis. E aí, Marlon, tudo bom? Opa, tudo bem? Eu estou aqui como apenas um entusiasta, mas um sujeito que é bastante interessado no perennialismo em si. E estou disposto a responder qualquer pergunta que você quiser a respeito. Perfeito, então. Eu acho que, de início, né, a nossa primeira pergunta, a pergunta mais pertinente a respeito da escola perennialista ou escola tradicionalista, né? O que é a escola perennialista e se é possível definir ela como uma escola de pensamento filosófico gnóstico? Certo. Para começar, sobre as raízes do perennialismo, né? Para começar, nós vamos tratar do perennialismo entendido a partir do século XX, porque a filosofia perene ela é anterior a isso, né? Você tem ecos com autores como Pico della Mirandola, Marcílio Fitino e outros, né? Mas, enfim, o que eu vou tratar aqui é a corrente originária com René Guénon. E o que seria essa corrente, né? René Guénon foi um metafísico francês que viveu no século XX e que participou de diversos círculos esotéricos e, a partir daí, né, ele entendeu que existe uma diferença crucial entre o ocultismo e o esoterismo. O esoterismo compreendendo a camada interna das tradições e religiões antigas. E, dito isso, ele também distinguiu do que é verdadeiramente tradicional, que seriam as tradições legítimas, daquilo que é ilusório, moderno e assim por diante. E o termo perennialismo, na verdade, ele vem de Sofia Perennis, né, que seria a sabedoria eterna, ou ainda Sanatana Dharma, com o termo hindu, que seria essa interconexão de diversas tradições metafísicas que colidem entre si na sua camada esotérica. Essa seria a definição precisa de perennialismo em si. Alguns teóricos antiperennialistas ou até que convergem, de certa forma, com o pensamento da escola perennialista, especificamente aqui no Brasil, a gente tem o Olavo de Carvalho. Ele trata num texto a respeito da das diferenças, né, pontuais do pensamento da escola perennialista, do qual ele considera sendo uma escola de caráter universalista, com as correntes das pseudo-religiões, né, nova era, como, por exemplo, no caso da Madame Blavatsky, da Aleister Crowley e de outros gurus do século XX. Né. Num texto chamado As Guerras da Esfinge, René Guénon e a Islamização do Ocidente, ele deixa um trecho bastante pertinente, que abre aspas. Todas as religiões e pseudo-religiões somadas, fundidas e mutuamente neutralizadas reduzem-se, assim, a um instrumento auxiliar do projeto globalista voltado à criação de um governo mundial. Nesse caso, ele trata sobre essas pseudo-religiões, né, do movimento Nova Era, que acabam aglutinando certos elementos, principalmente da religião ou das tradições hindus, com um pensamento mais voltado à civilização ocidental. Eles acabam aglutinando tudo isso. E nesse sentido, como a escola perennialista ela também trata dessas religiões tradicionais, dessas tradições religiosas nesse caso, o que impossibilita nesse sentido a escola perennialista estar colaborando com a ideia de uma aglutinação de todas as religiões em uma só, assim como é, no caso, as pseudo-religiões ou pseudo-grupos New Age? Então, para começar, Eduardo, eu recentemente vi um vídeo do Olavo de Carvalho a respeito disso, em que ele vai citar como expoentes da nova era Júlio Zévola, René Guénon e Fritjof Schwann, e a escola perennialista como sendo críticos da nova era, mas pertencentes, embora que não admitam. Então, eu tenho uma visão particular em relação a isso.
Eu acredito que sim, a escola perennialista agiu de forma crítica à nova era, mas também criou um portal para a nova era. Por que eu posso aplicar essa terminologia à escola perennialista, né? Para começar, você tem o Guénon. O Guénon, ele criticou bastante figuras como Papis, Gerardin Cass, no caso, Madame Blavatsky e Allan Kardec, que seriam alguns dos principais expoentes do ocultismo do século XIX e XX, também expoentes do que seria a nova era, né? E o Évola também fez isso com Máscaras e Rostos do Espiritualismo Contemporâneo. Inclusive, tem uma frase dele que ele vai dizer que não apenas o ateísmo deve ser preocupante, o materialismo, como também o falso sobrenaturalismo, né? Sendo que o Évola tinha uma visão mais maleável. Por exemplo, ele não era completamente contrário a figuras como Rudolf Steiner ou então Aleister Crowley. Mas essas críticas, elas em si, de certa forma, são bastante pertinentes, tanto da parte do Guénon quanto da parte do Évola, porém, de fato, por ter uma característica exótica, e principalmente tratando-se do Guénon, um culto ao Oriente, muitas vezes um Oriente fantástico, se cria essa ideia de nova era, né? E também porque certas categorias que são usadas como geografia sagrada e metafísica na obra guénoniana acabam sendo chavões da nova era, como Agartha, Shambhala. Isso foi muito aproveitado por certos gurus New Age. E eu falei desses dois porque eu vou destacar para falar do Chuon. O Chuon, que teve sua grande importância como o líder da Tariqa Maria-Mia e foi o continuador da obra do Guénon, por mais que eles tivessem suas dissidências, o Chuon, ele em si terminou sua vida como um guru da nova era. Eu acredito que isso seja inegável, porque o Chuon, ele criou um secto de devotos com característica de seita e em um determinado momento a coisa se tornou um carnaval. Você vê certas fotos do Chuon um tanto esdrúxulas, com questões de nudez sagradas. Eu também vi o Charles Upton, que foi ligado à Nova Era, referindo-se ao Chuon como, de certa forma, um sujeito que acabou no fim da vida se perdendo para a Nova Era. Então, eu acredito que sim, exista uma parte crítica, mas também exista uma parte que influenciou. Não à toa, um sujeito que é muito celebrado pela Nova Era, que é o Ken Wilber, que também um pensador independente bastante interessante, ele, no começo, foi diretamente influenciado pela escola perennialista, embora posteriormente tenha criado seu sistema de psicologia integral e também tenha uma postura um tanto ativa em relação aos globalistas, sendo um apoiador, ou seja, não entende lá muito de política, porém ele bebeu das fontes do perennialismo. Então, não tem como dizer que não teve certa mão aí também na influência da nova era. Então, na sua visão, houve uma influência, mas nesse caso, havia uma influência da escola perennialista a respeito dos movimentos, né? Nova era, mas você não consegue ver isso de modo contrário, onde os movimentos da nova era acabaram influenciando a escola perennialista nesse sentido. Não, não, não vejo. Só talvez no caso do Chuon. Porém, nem o Évola nem o Guénon jamais estiveram interessados nisso. Évola em si nunca teve nenhum secto de devotos dessa forma, no máximo ele tinha alguns estudiosos, como Adriano Romualdi, Hans Thomas Haeckel, etc. E o Guénon ele não deixou discípulos. O Chuon foi um continuador de seu legado, mas não foi um discípulo, né? Tiveram alguns estudiosos guénonianos, como Michel Valzan, Jean Torniac, mas o Guénon em si nunca quis deixar nenhum discípulo. Então, eu não acredito que ele tenha sido, de fato, um membro expoente da nova era. Já o Chuon, no fim da vida, ele acabou se tornando sim.
Algo interessante do René Guénon e do Chuon é que filósofos, né, como o Olavo de Carvalho possuem objeções a respeito da escola perennialista, especificamente na formação com as teses do René Guénon a respeito do esoterismo e das tradições religiosas, o estudo das religiões comparadas, entre outros campos. Mas ele alerta para tomar um certo cuidado com o projeto de poder dos proponentes dessa escola. A questão é, na sua visão, há um projeto de poder das personalidades presentes no perennialismo, especificamente quando se trata da Tarika do Chuon? Para começar, nós temos que entender o conceito de poder. O ser humano, ao contrário dos demais animais, é o único animal que tem uma disparidade acima entre um indivíduo e outro. Nenhum animal no mundo tem essa capacidade de poder. E qual é o maior poder do ser humano? Segundo Weber, nós temos a ideia de que o poder ele se manifesta em algumas categorias, né? De dominação. Você teria a dominação legal, a dominação dita tradicional, entre aspas, né? Que seria a dominação convencional das convenções da sociedade. E, por fim, você tem a doutrinação ou dominação carismática, que seria o poder de você, através do carisma, guiar os seres humanos. E essa dominação carismática acaba se enquadrando com a dominação profética, né? Um político pode ter um poder, principalmente um poder jurídico legal, que vai demandar, é claro, uma certa influência. Um presidente pode organizar e executar certas pessoas com alguma liberdade. Claro que sancionado a partir de uma base jurídica. Mas Moisés, por exemplo, Moisés, como um profeta, criou a base dos 10 mandamentos que serve de moralidade cristã e também para os judeus na época até hoje. Então, dada essa possibilidade que os profetas são os que mais exercem o poder na humanidade, porque detêm um poder supra-humano diretamente do elo divino, esse poder, sim, é dado à escola perennialista. E tratando exclusivamente do Chuon, a própria origem do Chuon remete à característica profética. Porque qual a história do Chuon? Chuon era um pintor suíço-alemão da Basileia que, em algum momento da vida, foi interessado em diversas religiões e, nisso, ele não sabia muito o que fazer da vida e viu a cavalgada dos árabes. Viu árabes passando na sua cidade e, a partir daí, ele se ingressou na tarica do Sheikh Al-Awali e ele teve um sonho de que ele seria sheik e certas pessoas dessa tarica também tiveram um sonho. E ele se tornou o sheik dessas pessoas. Então, essa característica de legado, de profecia, está muito presente na biografia de Chuon. Não à toa, o Chuon, ele também diz que, tal como uma criança, né, ele já tinha a sua ideia de unidade transcendente desde quando era um menino. E ele sempre fala muito sobre a inocência, sobre certas características que remetem a características clássicas de um profeta. E, dito isso, em questão de hierarquia, o Chuon, estabelecendo a sua nova teoria de a unidade transcendente das religiões, ele recrutou muita gente importante. Você poderia dizer, por exemplo, o rei Charles. Há quem diga que ele não é um membro da Tarica, tem suas ressalvas, né? Mas tudo indica que sim, uma vez que ele prefaciou o livro do aliás, o livro do Martin Links, The Secret Art of Shakespeare, e não apenas isso, como também ele tem a Temenos, né, que é uma organização, entre aspas, com influência perennialista, né?
influência em organização de arte tradicional, de estudo tradicional em geral. Há um texto interessante do Ray Charles, não sei se ele disponibilizou no The New York Post, não vou me lembrar o certo o veículo de mídia, né? Mas nesse texto em específico, ele acaba dissertando explicitamente a respeito da escola perennialista. Sim, sim. Para começar, eu sei qual texto você está falando. Ele escreveu para a conferência Secret Web em 2006. O Ray Charles, numa biografia oficial, não é citado que ele é influenciado pelo Martin Lins, o que é irônico, porque isso é claro. É citado que ele é influenciado pelo Vanderpost, que seria um guru nova era junguiano, etc. Mas a verdade é que ele tem, sim, certa influência perennialista. Ele cita René Guénon diretamente nessa conferência. E se você pega o livro escrito pelo Ray Charles sobre ecologia, Harmony, a Revolução da Sustentabilidade, que eu tenho aqui nas minhas mãos, né? Esse livro, ele repete a tese do Man and His Nature, do Seiji Hossein-Nars, professor iraniano e membro da Tariqa do Shuon, talvez atualmente o mais importante perennialista shuoniano vivo. E o Nars, particularmente, também é um associado desse grupo T-, e também esteve presente na Secret Web. E não apenas o Ray Charles, como você tem outras figuras, né? O Olavo vai citar o Aga Khan, que seria o homem mais rico da Ásia, mas eu não tenho certeza na validação dessa procedência dessa afirmação. E também o próprio Nars, que também é de uma família nobre, persa, que saiu do Irã pós-revolução iraniana de Já Khomeini, que você fala do e Hossein-Nars, nesse caso. Hossein, exato. Ele é de uma família nobre. O pai dele, inclusive, foi já o diretor de estudos iranianos e também era médico da família real. E ele é um sujeito muito importante. E não à toa também, se não me engano, ele foi mentor do Ibrahim Kalin, que também é um sujeito muito importante também é um sujeito muito importante nos Estados Unidos, e o próprio Martin Lins, que eu citei, também era uma autoridade de Oxford. Então, de fato, o perennialismo não começou de baixo. O perennialismo tinha dinheiro, no caso a Tariqa do Shuon, tinha dinheiro, tinha diversas influências em questão de poder, tanto intelectual quanto financeiro, e assim por diante, né? Fora o poder profético do Shuon, que eu citei agora há pouco. Não apenas isso, como também você tem até um relato do próprio Shuon no, num documento feito chamado Ouvir Shuon, que vai dizer, né, eu sou Mukadan, eu vim islamizar a Europa. Então, de fato, você tinha essas tramas do Shuon, que ele pretendia, sim, exercer um certo domínio pela elite intelectual da Europa. Então, nesse caso, as objeções e denúncias colocadas não só pelo Olavo de Carvalho, mas também por outras personalidades, né, consideradas conservadoras ou tradicionalistas no sentido religioso da palavra, como a gente está aqui no Brasil, a gente poderia citar os tradicionalistas católicos, de que havia sim um projeto de islamização do Ocidente com base na escola perennialista. Ao que tudo indica, existe sim essa possibilidade, porque esse relatório do Shuon não há toda certeza de que é verdadeiro, mas ao que tudo indica é sim. O nome do relatório é Affaire Shuon, entendeu? Que vai comentar isso, e teria esse relato do Shuon dizendo sou Mukadan, vou islamizar a Europa. Mas há muitas dissidências, né? Porque existem pessoas que queriam incriminar o Shuon de propósito, né? Ele foi acusado de abuso de uma forma que eu acredito que seja legítima,
por um sujeito chamado Mark Kozlow, e pela uma das esposas dele. Ele, como muçulmano, tinha, se não me engano, tinha 3 esposas, né? E uma delas, um romance com esse Kozlov, e que acabou se tornando até comunista. Então foi um sujeito dissidente da Tariqa do Shuon que queria queimar o filme dele. E, se não me engano, esse Affair Shuon é um documento também escrito com certos colaboradores, inclusive o próprio Kozlow. Mas eu acredito particularmente que sim, existe uma possibilidade da ideia de você influenciar o Islã como uma forma de via para uma possibilidade no Ocidente. Não apenas por esses fatores que eu citei, como também pelo próprio Matheus Soares Azevedo, que seria o maior porta-voz do Shuon no Brasil, e que uma palestra a respeito da, do choque das civilizações, a tese do Samuel Huntington, vai dizer que, na verdade, se pretendia uma unidade transcendente das civilizações, utilizando um termo claramente shoniano, e, é claro, uma unidade transcendente convergindo na autoridade espiritual do Islã. Interessante. Há duas teses colocadas por certas personalidades, certos filósofos dentro da escola periodista, que a primeira é que o cosmos, a divindade primordial e o homem são uma única unidade. O homem é uma realidade ampliada, o cosmos, na realidade, é uma realidade ampliada, o homem é uma realidade reduzida. É correto afirmar isso? E a segunda objeção colocada por esses filósofos é que, e acredito que essa seja uma das principais ideias do pensamento da escola perennialista, é da existência de uma tradição polar, ou seja, uma tradição central, onde as demais tradições, tal qual a gente conhece hoje, como cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo, etc., bebem dessa tradição polar. Também é correto afirmar essa tese? Essa tese, ela de fato, ah, formulada pelo pensamento perennialista, ou ela advém de outra corrente filosófica? Para começar, sobre essa primeira questão, se sim existe uma questão do homem ele ser um reflexo de um mundo além dele, ou seja, ter um microcosmo em si próprio. Eu gosto bastante de uma frase do Évola que vai dizer que existe no homem um sintetizador de rádio. Não é como se existisse um mundo relativo e um mundo absoluto. Na verdade, existem olhos relativos e olhos absolutos. Existem homens que estão preparados para ver o absoluto, e a maioria que no tantrismo seriam chamados de homens da massa ou pachus, que veriam apenas o relativo. Então, eu acredito sim que exista um microverso, um microcosmo particular no homem, né? Essa tese também é bastante enfatizada no texto A Tradição Hermética, em que o Évola ele cita características alquímicas e vai falar principalmente sobre como existia essa ideia e essa conexão do homem e o universo também no microcosmo do homem, né? Como se o homem fosse capaz de determinar certos acontecimentos no nosso mundo a partir da sua conexão com a sua divindade interior e algo acima. Essa é a minha resposta para a primeira pergunta. Agora, para a segunda, se existe sim uma tradição polar, eu acredito que exista. O Guénon, de acordo com o perennialismo, ele vai afirmar isso sim, que é a tradição originalmente polar, de fato, e ele nomeia como Hiperbórea, mas também chama de Ágartha. Você ainda pode ver isso com o nome de Shambhala ou Atlântida. E isso se encontra desde Platão, né? O que Platão dizia que era o hiperurânio, ou ainda mundo das ideias, pode convergir diretamente com isso. Mas essa tradição polar, ela seria originária, e daí você teria as fontes de sabedoria, né? Axis Mundi, que
o termo utilizado para a árvore da vida, ou ainda Sefiró, ou ainda Yggdrasil, seria uma representação simbólica clara dessa representação da tradição polar, né? Você tem também um depoimento bastante notável do René Guénon no livro O Rei do Mundo, em que ele vai citar que essa tradição ela teria sido caracterizada até por certos místicos, né? Você pega uma mística católica proeminente, Beata Catarina Emmerich, que teria descrito uma colina sagrada, um monte, de certa forma, uma descrição do Monte Mero. E o Guénon, ele acredita que a partir dessa, entre aspas, árvore, que surgiu o ramo de diferentes tradições. Interessante. A questão é, se todas as tradições elas remetem a uma tradição primordial, uma tradição polar, todas elas representam igualmente bem essa tradição polar? Então, eu acredito que certas tradições estão mais próximas e outras mais afastadas da tradição indo-europeia ou indo-ariana original. Por que eu penso isso? Porque você tem uma certa dissonância, né? Por exemplo, o candomblé. O candomblé eu acredito que seja uma tradição legítima. Porém, o candomblé é uma tradição que, na verdade, surge de um sincretismo de crenças iorubânas e de uma forma de tentar preservar a partir dessa maneira de luta que alguns escravos africanos tiveram após terem sua identidade, nome e crenças roubadas aqui no Brasil, né? É uma tradição legitimamente brasileira o candomblé, mas eu não acredito que o candomblé esteja tão próximo de uma tradição primordial como um cristianismo ou ainda como um islamismo, um hinduísmo. Interessante. No caso do cristianismo, onde é uma religião muito mais próxima de nós, muito mais próxima daquilo que a gente conhece como civilização ocidental, ou até mesmo civilização ibérica, né, como algumas pessoas gostam de colocar. A questão é que o cristianismo, como religião, a princípio semita, né, veio de apóstolos semitas, de um Messias semita, um Messias judeu. Até que ponto essa religião, que a princípio era uma religião de matriz semita ou de matriz do Oriente Médio, se possibilitou a se tornar uma religião muito mais próxima das religiões indo-europeias ou da religião hiperbórea, religião solar, seja lá qual adjetivo você se sinta mais confortável a definir essa tradição primordial. Então, sobre essa característica, eu recomendo bastante o livro do Matheus Soares de Azevedo, Inteligência da Fé, em que ele vai fazer ali uma síntese das religiões e uma análise comparativa do cristianismo, do islamismo e do judaísmo, né? Ele faz uma síntese das religiões semíticas. E a partir daí ele vai classificar algumas tradições, né? Você tem, por exemplo, certas tradições que são monoteísmos semíticos, como essas que eu citei, e tem umas que são, por exemplo, xamanismos hiperbóreos, como é o caso, por exemplo, do candomblé, como é o mesmo caso também da religião nórdica e assim por diante. Mas no caso do monoteísmo semítico, o que acontece? O monoteísmo semítico dessas três religiões, ele teria, na verdade, uma crença comum com Abraão. Abraão sendo o patriarca do judaísmo, mas que também teria um filho fora do casamento, Ismael, com a escrava egípcia Agar, e esse filho seria um irmão perdido que, a partir da sua linhagem, formaria o Islã. E o Islã iria surgir como uma forma de
apoio ao cristianismo e ao judaísmo caso essas entrassem em declínio. E não apenas nisso, né, você encontra certos simbolismos em comum, né? Por exemplo, o cristianismo tem algumas características que são bastante notáveis com outras tradições. Você tem, por exemplo, a cruz. A cruz é um simbolismo universal, mas que pode representar também a árvore da vida, ou ainda a árvore do bem e do mal, a árvore do meio e assim por diante. E Cristo, vencendo a cruz, vencendo o mundo, ele seria uma encarnação do estado do homem primordial. E o próprio mito originário do judaísmo, de Adão e Mun, seria muito similar ao mito de Purusha no hinduísmo, ou ainda o mito de Ymir. Então você teria essa paridade comparativa das religiões e das tradições, que seria justamente o centro esotérico característico do perennialismo. Ainda sobre o cristianismo, e especificamente a formação do cristianismo no Ocidente, há uma informação de que na revista Etude Traditionnelle, acho que assim que se pronuncia em francês, e não ele dá um desenvolvimento das suas ideias da restauração da tradição no Ocidente com base no catolicismo romano, ou ele chama de catolicismo ou cristianismo mariano. Né? E ele também dá desenvolvimento à ideia de que, dadas as condições atuais, a possibilidade de uma iniciação esotérica de um membro no Ocidente se daria na maçonaria. Até que ponto essas duas informações é verdade? No caso, a restauração do Ocidente com base no catolicismo romano, no catolicismo mariano, como ele chamava comumente, e a iniciação de novos adeptos a uma escola de tradição iniciática com base na maçonaria. Essa é uma pergunta bastante polêmica, né? Para começar, esse é um motivo de discordância central entre Guénon e Chuon, e é um motivo de debate entre alguns perennialistas até hoje. O Guénon, ele acreditava muito em certas características ligadas às sociedades iniciáticas. Dentre elas, ele acreditava que a iniciação e os ritos iniciáticos só seriam possíveis dentro do esoterismo. E para isso, ele usa uma fórmula muito própria do esoterismo islâmico, que ali você tem uma distinção precisa entre esoterismo e exoterismo. Já no caso do cristianismo, essa distinção não é exatamente precisa. Você tem elementos esotéricos no batismo, nos demais sacramentos como ritos de comunhão, entre outras coisas, né? E o Schoen logo percebeu isso, e o Guénon não gostou, e o Guénon, ele escreveu a respeito de um certo cristianismo secreto, que ele vai dizer que se manifestou na maçonaria, na companhonagem. Ele também escreveu sobre o esoterismo de Dante, etc. E Guénon, essencialmente, era contra o luteranismo, o protestantismo, ignorando figuras como Emanuel Swedenborg ou Jacob Bohm. E o Guénon também parecia desconhecer Mestre Eckhart, que foi um místico bastante proeminente para o cristianismo católico, né? Nisso, realmente, eu acredito que o Schoen tenha mais razão. Fora que também, sobre o florescimento da vida católica, coisa que o Olavo vai citar no artigo Nas Garras da Esfinge, o Guénon nada quis saber. A gente não vê o Guénon falando sobre Padre Pio ou sobre o Milagre de Fátima com a mesma frequência que a gente vê ele falando sobre Agartha e Shambhala e certas coisas típicas do culto do Oriente. Então, sobre isso eu acredito que o Guénon, ele de certa forma tenha sido um tanto ignorante no sentido literal da palavra. E ainda a respeito disso, né, de fato, você tem o livro do padre Juan González Arinteiro, que alguns consideram como o maior místico espanhol do século XX, A Evolução Mística,
que vai tratar justamente dessa característica dos sacramentos como uma forma de iniciação cristã esotérica. Isso você também tem no Esoterismo como Princípio como Caminho do Shon, que ele vai falar esoterismo cristão. O interessante do padre Juan González Carinteiro é que ele é bastante citado pelo Olavo de Carvalho, não só no texto As Guerras da Esfinge, mas em outros demais textos, quando ele vai se tratar a falar sobre a escola perennialista. Agora, sobre ainda o Guénon e a maçonaria, eu entendo que, ao menos eu sei, que ele acabou catalogando três grandes movimentos, ao qual ele chamava de cristianismo secreto, ou cristianismo místico, que era a própria maçonaria, o movimento Fedele de Amore e a Oeragem, né? Mas Sim, especificamente sobre a maçonaria, a gente há bastante conteúdo a respeito dela sobre os olhos ou sobre o prisma da Igreja Católica. Você tem, por exemplo, a sentença papal do Papa Clemente em 1738, onde ele acaba proibindo os católicos do mundo todo, obviamente, a se filiarem a sociedades secretas, né, principalmente a maçonaria. Essa decisão ela foi reforçada pelo Papa Leão V em 1870 e acabou tendo a sua promulgação pelo Código de Direito Canônico em 1917. A questão é que qual a perspectiva para o católico atual que se interesse em ser tradicionalista, já que ele está exprimido sobre essas duas correntes de pensamento, tanto pelo catolicismo, onde acaba proibindo ele de entrar em sociedades secretas, seja elas de qual natureza for, especificamente a maçonaria, e seja pela própria corrente do pensamento perennialista, né, onde algo quase que, não quase, mas explicitamente um entrave, né? Você ser um perennialista e você não possuir uma tradição muito bem pré-estabelecida anteriormente à sua ingressão, né? Com o grupo de estudos perennialista. Não há um perennialista sem religião, para ser mais específico. então, para começar, Eduardo, não é bem assim. Outro motivo de discordância bastante notável entre Schuon e Guénon era a respeito da maçonaria. O Schuon aparentemente a detestava, né? Não permitia que nenhum dos membros fosse maçom. E o Matheus Soares de Azevedo, como já foi citado, que é um dos principais pioneiros do perennialismo do Brasil, ele é um católico praticante. Não apenas, você tem também certos católicos que são perennialistas, como é o caso do Jean Borella e ainda do Wolfgang Smith, mas tratando ainda da questão da maçonaria, a maçonaria em si não é um movimento unificado. Na verdade, existem várias maçonarias. Existem certos ritos que são tradicionais e certos ritos que não são. Eu mesmo não sou nenhum perito para respeito, também não sou membro de nenhuma dessas sociedades. E assim, não necessariamente para você ser um perennialista, você precisa de uma religião. Por exemplo, o Évola nunca foi membro de nenhuma tradição de forma confirmada. Alguns não colocam ele na escola perennialista, eu acredito que ele seja mais um tradicionalista do que um perennialista, mas de certa forma ele está incluído ali como síntese de pensamento, né? Mas o Évola, ele era contrário à maçonaria, porque ele via que a maçonaria tinha se tornado, na maioria das vezes, um fenômeno muito burguês, influenciado pelo espírito judaico, e o Évola nunca participou ativamente de nenhuma tradição religiosa. Na verdade, alguns julgam que o Évola ele seria, na verdade, sufi, né? Tem até uma tese do livro do Frank Gehry, É o chamado SUP, né? Évola, O nome o da sufi obra. de Roma. É, exato. Mas eu não acredito que isso seja verdade. Não há nada que indique que ele seja sufi. Mas, em relação a isso, né?
eu penso que, de fato, a questão da maçonaria ela deve ser muito bem fundamentada, porque é curioso, né? Porque você citou certas ações do Vaticano, mas ainda hoje o Vaticano toma certas atitudes que são claramente errôneas, né? Como podemos ver sobre a bênção dos homossexuais, entre outros documentos um tanto esdrúxulos. Então, é aquilo. Realmente, será que a questão da igreja e o esoterismo sempre tiveram essa discordância? Eu acredito que não, muito pelo contrário. Ou então, você não teria grandes místicos também com potencial esotérico, que é o que vai dizer o Juan González inteiro. Não bastante, tem um livro do Jean-Michel Angibert, que foi um pseudônimo de uma dupla de escritores evolianos, chamado Livro da Tradição. Nesse livro, nós podemos ver ali uma clara tese da antítese da igreja contra o esoterismo, né? Mas que em algum momento ambos andaram de lado a lado. Entendo. Especificamente, a respeito dessa pergunta, eu não tento tratar se houve sempre uma divergência entre a Igreja Católica e as sociedades ah, iniciáticas ou não. A minha pergunta ela vai no sentido de que, dadas as condições atuais, onde há um reforço do Código do Direito Canônico em 1917 e as inumeráveis opiniões dos papas anteriores ao próprio Código Canônico de 1917, onde eles acabam especificando que é a proibição completa de um adepto do catolicismo romano a entrada de uma escola iniciática, seja lá qual escola for, não especificamente apenas a maçonaria. Qual a tua perspectiva a respeito desse católico, ao mesmo tempo que se interessa pelo estudo das tradições no seu campo mais esotérico e não exotérico, com as decisões atuais da Igreja Católica, ou não tão atuais assim, já que essas decisões foram tomadas ou no século XIX ou no século XX. Olha, eu acredito que você tem duas opções. A primeira delas é seguir essa fundamentação dos sacramentos como uma forma de fonte dos grandes mistérios, uma forma de realização esotérica a partir do catolicismo, não exatamente esotérica, mas propriamente iniciática, né? Porque de fato o esoterismo ele é uma camada, eu diria, de uma via mais, entre aspas, secreta, distinta da questão da, de ser aberta a todos, mas sim uma via iniciática a partir do catolicismo é possível, mais ainda que aquele que se interessa de fato pela possibilidade perennialista tem que entender que não deve se ater às instituições. Isso, inclusive, é uma coisa que o Évola recomenda, que certas instituições elas se rompem, se corrompem, e vemos atualmente que pode ter acontecido o mesmo com o Vaticano. Então, a visibilidade de você aderir a uma tradição iniciática, esotérica, sendo católico, pode ser renegada diante das fontes legítimas do Vaticano, o que você pode fazer é ignorar essas fontes. Esse católico, ele não estaria recorrendo em pecado nesse sentido? Olha, a questão é, do ponto de vista católico, sim. Do ponto de vista esotérico, não. Nem perennialista, no caso. Porque, apesar de Jesus ter dito que nunca ensinou nada em segredo, a questão é, a maçonaria em si, apesar de ter certos segredos, também é aberta. Você pode estudar os seus rituais, o próprio Guénon disponibilizou isso, etc. É claro que
tem certas coisas de transmissão que não vai ser dirigida a todos. E a própria maçonaria, na verdade, você é indicado de forma formal a participar por outro amigo maçom. Mas, de qualquer maneira, essa questão do pecado, ainda em si, pode ser uma questão exotérica do cristianismo, nesse caso, mas propriamente do catolicismo, e não uma questão esotérica, entendeu? Até porque, dependendo da via de esoterismo que você a noção de pecado, inclusive, é uma noção muito moralizante e sentimentalista. Eu acredito que exista, sim, pecados, mas eu não acredito que seja o caso da convergência com uma via iniciática. Até porque, quando nós investigamos certos quadros da igreja, alguns memoráveis, como o caso de Thomas Merton, que escreveu o livro A Montanha dos Sete Patamares, entre outros, nós vemos ali práticas do budismo, certa conexão com o Zen, e em nenhum momento ele foi considerado herético. Interessante. Algo muito característico dessas personalidades dentro da escola perennialista é que muitos deles, por exemplo, alguns dos maiores sufis, que aliás são são anteveiros à escola perennialista, estão antes da escola perennialista, é que muitos deles tiveram contato com as religiões, né, as tradições de origem védica, seja ela as tradições hindus ou o budismo, e mesmo assim não deixaram de ser estritamente muçulmanos, né? Eu não sei se não conheço a profundidade desse padre, mas é algo que chama bastante atenção. Aos olhos da população comum, a gente poderia colocar assim, isso é algo bastante fora da curva, né? Dentro do pensamento perennialista, dentro do pensamento da escola tradicionalista, o que se dá essa convergência de você ser um sufi, você ser um padre, ou você ser um monge budista, e você acaba tendo certas práticas de outras tradições religiosas? Para começar, isso é bastante bem-vindo de uma forma em que não deforme a camada externa daquela tradição, né? É claro que isso tem que ser feito com sutileza, coisa que acabou comprometendo a Tariqa do Shon no final da sua vida, né? Mas, por sinal, essa característica ela pode ser notabilíssima desde certos ritos antigos que convergiam, né? Quando Alexandre o Grande conheceu Shiva, ele chamou de Dionísio indiano, né? E ele era muito interessado nas Índias. Não apenas ele, como Napoleão, entre outros conquistadores e desbravadores na história. Mas, criando esse elo com a escola perennialista propriamente dita, nós temos a questão de que o sufismo próprio das tasawuf, das taricas, teria a característica de convergência harmônica com outras tradições, porque apenas a camada esotérica seria a abóbada do Islã, enquanto o resto poderia ser uma chave vista por outras tradições. Então, nesse caso, né, é claro que nós temos o Shuon sendo próximo do alce negro e dos povos Sioux lá nos Estados Unidos da América, entre outras questões, né? Você tem Marco Pales, que era budista, etc. Mas o próprio Guénon desestimulou certas pessoas a se converterem ao hinduísmo, né? E sim teve uma certa característica e um estímulo de levá-las ao Islã, porque o Islã é uma via aberta, enquanto o hinduísmo depende muito da, da sua família, de castas, coisa que acaba acontecendo também com o filho do Ananda Coomaraswamy, o Rama Coomaraswamy, que não pôde ser hindu como pai, que nasceu de família mista entre
ingleses e senegaleses indianos, né? No caso do Rama Coomaraswamy, ele se tornou católico, inclusive foi bastante crítico do Vaticano. Interessante. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo sim, pode falar. Agora, saindo um pouco mais do escopo dessas objeções colocadas dentro da escola perennialista em relação à escola perennialista e às tradições, as demais tradições, né? Qual a ligação da escola perennialista com o círculo de Eranos? Olha, eu acho que essa ligação é um tanto forçada, porque você tem certos autores, né, que pertenceram ao círculo de Eranos, que eram interessados no perennialismo, mas eu acredito que seja mais uma coincidência, né? Quem vai falar, por exemplo, que Gilbert Durand era perennialista, ou então que certos autores influenciados, né, como Joseph Campbell era perennialista, por favor, né, no máximo junguianos. Acontece que ambos eram interessados em religião comparada, e no momento o perennialismo se tornou um movimento com muitas figuras proeminentes na religião comparada. O próprio Mircea Eliade, né, que alguns citam como membro do Círculo de Eranos, seria supostamente filiado ao perennialismo, embora nunca tenha sido ativamente ligado ao perennialismo, porque de fato também foi uma grande figura da religião comparada. O mesmo pode ser dito do grupo Ur, criado pelo Júlio Evola. De certa forma, sim, porque o grupo de Ur é algo muito mais particular da tradição romano-pagã italiana, não exatamente influenciada pelo perennialismo, né? Você tinha ali o Évola como um tradicionalista, eu nem considero o Évola um perennialista direito, e você Isso é tinha o algumas... entre os Oi? pesquisadores da escola perennialista, se ele era de fato um perennialista ou não. Como? Isso é algo que converge entre os pesquisadores da escola perennialista, se o Évola é de fato perennialista ou não. Eu acredito que, assim, na síntese do pensamento dele, de fato ele era um perennialista, mas eu gosto mais de definir o Évola como um tradicionalista do que um perennialista. Ele, de certa forma, era um tradicionalista sem tradição. Você conseguiria definir e distinguir entre esses dois grupos, entre ser um perennialista e ser um tradicionalista? Ah, claro. Enfim, para você ser um tradicionalista, é claro que a circunstância da tradição primordial, você deve ter assim esse entendimento da tradição primordial como uma forma de convergência entre as tradições em si, a esse elo de eixo polar. Agora, com o perennialista, membro da escola perennialista, aí eu já acredito que você tem que ter uma filiação mais direta com Guénon, Chuon e companhia, entendeu? Isso dito com perennialistas do século XX, não ligando a pessoas como já citado Marcílio Fitino ou Piccolo della Mirandola, que eram dos séculos anteriores. Agora, sobre a escola perennialista em si, ou alguns proeminentes ou aspirantes à escola perennialista, de terceira ou quarta onda, como Charles Upton, ou o próprio Hussein Narras, como a gente acabou citando anteriormente, né? Ou o Matheus Soares de Azevedo aqui no Brasil, qual a sua perspectiva para a escola para a escola perennialista no século XXI? Qual os desdobramentos que você acaba vendo sobre essas figuras, né, da terceira ou quarta onda da escola perennialista e se há a possibilidade dela ser tão frutífera quanto a primeira onda ou segunda onda? Olha, de certa forma eu acredito que sim, porque o perennialismo está em alta, querendo ou não, certos livros estão sendo traduzidos agora, mais material vem surgindo, canais no YouTube, e não apenas aqui no Brasil, como em cenários mundiais.
as pessoas finalmente se tocaram desse negócio que existe há anos, né? Tanto que certos livros foram escritos do ponto de vista acadêmico, por mais rudimentares e até parcos que sejam, esses livros eles transmitem uma iniciativa dos acadêmicos de tentarem compreender a perspectiva por trás do fenômeno, né? Você tem o livro é, Against Modern World, Contra o Mundo Moderno, do Mark Sedgwick, que também, de certa forma, é um perennialista frustrado, que quis entrar numa tarica e não conseguiu, e se tornou um acadêmico estudioso de figuras ligadas ao perennialismo. E você tem um livro ainda mais esdrúxulo, que é o War for Eternity, Guerra pela Eternidade, do Teitelbaum, que ele tenta ligar o governo Bolsonaro a perennialismo, a tradicionalismo, a Dugin, a Círculo de Bannon, Guénon e companhia. Ele faz uma salada ali, né? Mas isso mostra que não dá para ignorar esse fenômeno, né? E você tem também a recente posse do Rei Charles no ano passado. Rei Charles que, sendo agora a autoridade máxima do Império Britânico como rei, é claramente uma figura prolífica do perennialismo e que é, tem certos estudos, iniciativas. Então, realmente, o perennialismo agora ele está em alta. Não apenas do ponto de vista de figuras da nova geração, como também do ponto de vista de figuras centrais na geopolítica mundial. O, é, o Rei Charles, de certa forma, é um representante do pensamento de Schwann, né? Também do pensamento de Nars. Fora que o próprio Hossein Nars continua nativa como o maior nome do Islã ecológico. Então, de certa forma, essas figuras estão ganhando cada vez mais destaque e importância. Aqui no Brasil mesmo, não tem como negar a eficiência e a competência do Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, Gugu, filho do Olavo de Carvalho, na tradução de obras perennialistas como Guénon e também, mais recentemente, Titus Burckhardt. Agora, essa popularização do pensamento perennialista, tanto nos círculos muito mais intelectualizados, né, com intelectuais ou acadêmicos que se propõem a tratar sobre a escola perennialista, não só nesses ciclos, mas também nos ciclos muito mais populares, a gente poderia colocar assim. O que diabos é o Kali Yuga e por que tem tanto antissocial que vive no quarto escuro vomitando esse substantivo na internet? É por causa dessa popularização do pensamento perennialista ou algo relacionado à própria escola perennialista ou algo relacionado aos pensamentos políticos, né, os escritos políticos do Júlio Evola? Por que há tanto antissocial, há tanto moleque de quarto falando sobre Kali Yuga? Isso se dá pela vulgarização, né? Eu acredito que tenha sido, sim, um processo acelerado, principalmente na pandemia, em que as pessoas sentiram na pele a experiência do fim do mundo. Então, a partir daí, se criou essa questão da Kali Yuga. Mas quando você pega o livro Calque, de um autor americano Gore Vidal, que nada tem a ver com perennialismo, mas ele previa essa ascensão da ideia do fim do mundo, do Armagedon, com uma forma de controle, né? E lá um indivíduo típico americano que se autodenomina Cal, que utiliza todo esse projeto da Kali Yuga como uma forma de instrumentalizar um controle. E é muito fácil esses jovens despreparados, antissociais, que pegam a coisa pelo meme, pela piada, vulgarizando a mensagem da escola perennialista, serem enganados por uma espécie de guru ou um sujeito que cita Guénon ou Évola, eventualmente, como era o caso do Bannon, ou mesmo como é o caso de certas pessoas aí, de seitas menores, né, que comandam esses sujeitos. Um exemplo pode ser o próprio Dugin, que tem um movimento mundial, internacional, e que, na minha opinião, é uma distorção do perennialismo completa e algo que o Guénon consideraria facilmente contra-iniciático. Na sua opinião, tanto os pensamentos políticos do Steve Bannon nos Estados Unidos, quanto o pensamento político do Alexander Dugin na Rússia,
não possui nenhuma coligação com o pensamento perennialista como um todo? Não, não. Ainda, diante dessa condição, o que eu falei do Évola, de certa forma, cobre um pouco o Dugin também, mas de forma ainda mais ambígua, porque o Évola ainda pode se considerar um tradicionalista. O Dugin, ele realmente criou a sua própria teoria, que seria a quarta teoria política, e a quarta teoria política baseia-se em princípios das outras três teorias, coisa que o Évola consideraria claramente uma característica da quarta e da quinta casta, né? Propriamente dos Shudras e dos Pária, que seria a anexação do marxismo e de certas doutrinas de terceira posição, como NS, como uma forma de reconstruir um Estado forte, soberano eurasiano, que na verdade seria nada mais nada menos uma forma de apoio político para a Rússia, né? E essa característica ela também é muito ressaltada, né, no, num autor que é pouco dito, né, que é o Hakim Bey, também foi influenciado pelo perennialismo, mas não é um perennialista propriamente dito, mas ainda tem alguma convergência com as suas ideias. Escreveu um livro chamado Caos, e que nesse livro ele vai expor, né, que o Armagedon, o fim do mundo, de certa forma, é uma forma de controle, né? Ele vai falar aí no artigo Instruções para Kali Yuga. Interessante. Voltando ainda para esses esquisitos de quarto, na tua opinião, até que ponto esses esquisitos eles estão naquilo que eles consideram como Idade das Trevas, né? Ou eles participam de fora dessa Idade das Trevas, ou Kali, o Armagedon, seja lá qual adjetivo seria colocado para esse momento onde a gente está vivendo, né? Até que ponto eles estão vivendo recuso a essa era e até que ponto eles são parte dessa era. Ou seja, até que ponto eles estão cavalgando o tigre ou até que ponto eles estão sendo covardes mesmo, só estão ficando no seu quarto escuro e teorizando que eles são salvadores do Ocidente ou algo desse tipo. Olha, é aquilo, né? Muitos desses jovens manifestam apenas o interesse pelo desconhecido, pelo meme. De certa forma, eles estão mais próximos dos hippies que procuravam os gurus da nova era do que de qualquer coisa, né? Não à toa, pessoas assim foram manipuladas por grupos como a família Manson, do Charles Manson, ou então o grupo do David Koresh, o ramo davidiano, etc, né? Essas pessoas estão interessadas pelo exótico, pelo meme, por pertencer a uma comunidade. Mas, dito isso, ainda dá para você filtrar, né? Eu mesmo tenho pesquisado isso há alguns anos, sou um jovem ainda, tenho 22 anos, e tenho um grupo de amigos que eu posso considerar um Männerband, que agimos com o princípio que o Évola vai citar do poeta Hofsmenter, né? Que seria aqueles que despertaram durante a longa noite devem se reunir com os que virão com a nova aurora. Esses versos o Évola cita tanto na sua entrevista, como também no livro Cavalgar o Tigre. Então, eu acredito que, de certa forma, é bom que alguns jovens despertem, mas a vulgarização do perennialismo e da doutrina tradicional em si acarreta num problema e muitas vezes pode até justamente criar certas pessoas que seriam os chamados assassinos visionários, né? Pessoas que, sendo delirantes, usariam o perennialismo para cometer atrocidades. Claro que não é o caso do perennialismo, né? Mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem um caso bastante notável, que foi o caso do Wellington Menezes da Silva, que foi um massacre que ocorreu em 2011, massacre de Realengo, em que era um jovem que ficava no quarto, vítima de bullying, acabou influenciado por ideias do Islã e, distorcendo o Islã, cometeu esse, esse crime de assassinato em massa. Então, eu temo que isso possa chegar
até o ponto de vista do perennialismo, né? Já aconteceu um caso também similar, claro que não nas mesmas proporções, mas o atentado ao Porta dos Fundos, acharam alguns livros do Dugin e também do Évola na casa do autor do atentado. E o mesmo foi até a Rússia conhecer o Dugin na época. Interessante. Interessante. Mas, no seu caso, você considera que há possibilidade desses moleques conseguirem se despertar tanto para um despertar intelectual quanto para um despertar pessoal sem nenhuma experiência prévia? Algo que eu vejo bastante aqui, chega até a ser cômico, né, para mim, é que justamente isso, são moleques, são jovens, que acabam ficando muito tempo dentro dos seus quartos, perdão, e são aqueles tipos jovens nem, né, não estudam e nem trabalham. E mesmo assim, acabam colocando para si uma possibilidade e uma autoridade pessoal, algo que eles evidentemente não têm. É uma autoridade de Salvador do Ocidente, ou uma pessoa extremamente intelectualizada, algo desse tipo. Tu consegue ver a possibilidade dessas pessoas elas conseguirem ter um despertar intelectual e pessoal como uma pessoa sem possuir nenhuma experiência prévia, sem possuir a capacidade, a trajeto, né? Trejeito social com outras pessoas, Não, ao que essas não, pessoas elas evidentemente não têm. não, não, não. Esse tipo de pessoa acaba sendo caricata, inclusive, né? Você pode investigar que muitas vezes essas pessoas elas querem manifestar algum interesse, mas elas acabam só tornando aquilo mais ainda vulgarizado, né? Mais ainda depredado pelos ditos normes, que seriam as pessoas mais comuns. Essa incapacidade, essa inabilidade social só prejudica. A minha experiência pessoal é completamente oposta disso. Eu sou um sujeito que frequentemente tá em círculos populares, sai, conversa, transmite com clareza suas ideias, mas eu sei que a maioria dos jovens não são assim. E mesmo eu acredito que também tenho que realmente crescer para de fato me tornar uma figura levada a sério. E não digo apenas crescer em questão de idade, o que também é importante, mas principalmente de maturidade, experiências. E aquilo que o Évola vai dizer se aplica claramente, né? Visão do mundo não vem dos livros. É claro que para um sujeito mal intencionado, esses, é, esses jovens, adolescentes, são nada mais nada menos do que as crianças apenas esperando por um flautista de Hamelin para tocar a sinfonia e atraí-los, né? Coisa também bastante similar aconteceu na Idade Média com um antigo companheiro da Joana d'Arc, Gilles de Haas, que foi um cavaleiro muito notável na Guerra dos 100 Anos e um sujeito muito importante que dizia que atrairia jovens para se tornarem cavaleiros e, na verdade, se tornou o maior serial killer de crianças na época, né? Inclusive, utilizando uma espécie satânica, né? De e contra-iniciática de um pensamento supostamente tradicional. No caso, ele sacrificava vários jovens e crianças que seguiam esse ideal dele e nisso fazia rituais com certas entidades. No seu caso, você possui uma vida social extremamente ativa, né? Ou seja, você faz coisas que um jovem, um homem, né? Um rapaz jovem, teria a normalidade de fazer, não é? Que é, enfim, conhecer pessoas, conhecer meninas, não ficar se masturbando tanto em campo abstrato, né? Tanto em campo Sim, concreto, né? É algo que eu vejo, particularmente vejo como algo extremamente importante, né? Agora, sobre essa vida pessoal,
Eu gostaria de perguntar como é que você concilia a vida intelectual, especificamente a vida intelectual, ah, sobre os estudos da escola perennialista, ou sobre os autores tradicionalistas, com a caça às e-growths. Qual é a sua conciliamento de hábito, né, para isso? Olha, para começar, vou ser sincero aqui, eu sou um cara que já foi um consumidor hábil de Egil, eu sou bastante popular, já fui até mais que isso, né? Mas quanto a isso, olha, eu vou dizer que é aquilo, né? Esse é o verdadeiro sentido de cavalgar o tigre. A minha experiência pessoal eu saio muito. Sempre quando eu posso, eu vou para uma festa, etc. Mas eu não fico sendo o cara chato. Durante muito tempo eu já fui. Eu era o cara que julgava, que apontava o dedo. Mas a verdade é que você não vai mudar essas pessoas. É comparar uma avalanche. O que você pode fazer é de fato cavalgar o tigre. Ou cavalgar numa igloo, né? De preferência. Que não seja Se tigresa ou coisa do tipo. Se o Oi? Évola cavalgou uma feminista, por que não nós não podemos cavalgar uma deliciosa Egron, né? Exato. Caso com Sibila Aleramo e dizem também com Maria de Nagloaska, que era bastante conhecida aí nos círculos ocultistas, né? Mas é isso, você não pode se tornar um sujeito muito moralista, porque você vai acabar se perdendo no personagem. E aí você vai se tornar aquilo que você jurou combater, né? Você quer ser o Paulo Cogos? Eu não quero ser o Paulo Cogos. Dito isso, né? Não é para você viver uma vida completamente degenerada também, você deve ser fiel aos seus princípios, porém, socialmente falando, você, ao mesmo tempo, pode sim conviver com outras pessoas, pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que você, e se divertir. É claro que o princípio do prazer não pode se tornar o mais elevado. O Évola mesmo vai falar que a sociedade decadente é quando o princípio do prazer se torna o mais elevado. Ainda sobre isso também, não mude para agradar as pessoas. Eu já sofri muito cancelamento, principalmente no passado. Perdi mulher, perdi amigos, tudo isso, mas eu não abdiquei dos meus princípios. É isso que o Évola vai dizer em ser radical e ter princípios. Não é sair por aí explanando para meio mundo que você é perennialista, que você Ou realmente fazendo acha todo mundo barbaridades com pessoas degenerado. inocentes. Oi? Ou fazendo barbaridades com pessoas inocentes, né? Não é isso ser Pior radical. ainda. Pior ainda. Isso é a pior coisa de todas. Ser radical é você se manter a sua palavra e continuar com ela. E, claro, se ligar a tradições sagradas dentro do perennialismo, né? Esse tipo de gente, inclusive, que sai por aí culpando o mundo e tentando fazer massacre, na verdade estão muito mais próximos dos revolucionários do que querem acreditar, né? Um filme que tratou bem disso, né, dessa figura aí do incel que fica no quarto propagando a revolução e conversando, foi o último filme do Batman, né, o The Batman. Você tem ali os personagens da gangue do Charada, nada mais nada menos são esses membros aí de Chan que pegam uma estética de terrorista reacionário e acreditam que são iluminados para salvarem a humanidade, quando na verdade são só um bando de patéticos frustrados, muitas vezes neurotípicos. Agora você, qual foi a sua iniciativa de criar o Projeto Ignis? O que te levou a criar o Projeto Ignis? E o que te leva a manter o Projeto Ignis de pé? Para começar, então, o IGNI surgiu de uma iniciativa que, a priori, veio aqui minha com alguns amigos meus do bairro, mas eles não eram interessados em nada disso, eles só queriam ter algo para acreditar, né? E eu levei a ideia mais para frente, e aí essa ideia ficou comigo até eu conhecer o Victor, que também serve como fundador do Ignis e foi uma figura muito proeminente no Discord. E, Victor, um abraço, caso você esteja assistindo. E aí ele contactou pessoas que são interessadas, estudantes aplicados, pessoas realmente relevantes no meio, né?
e aí chamou o Vard, chamou também o Rosminian, e a partir daí nós criamos o Ignis, que seria primeiro o grupo do Discord, que se tornou um dos maiores grupos tradicionais perennialistas da época, né? Que, claro, englobava também o Cabo das Tormentas, na época o Carlos Alberto Sanches, o Adonai Braga, entre outras pessoas importantes, e nisso você tinha o Ignis como destaque. E eu, particularmente como idealizador do projeto, fui responsável pelo grupo do Instagram. E no Instagram eu estabeleci a página, e a partir da página, muita gente acabou interessado pelo Ignis, porque eram posts muito variados, sobre diversas tradições. Em algum momento, eu peguei a minha vasta literatura, eu tenho muitos livros no meu quarto, e eu aplicava citações ali, coisas que me inspiravam, para inspirar também outras pessoas a se interessarem pelo projeto. E dessa demanda surgiu o Ignis. O Ignis, hoje em dia, né, ele engloba também alguns outros grupos, né? É, por exemplo, existem certos grupos do Telegram que você também participa, que são vinculados a membros do Ignis, como o caso do Afeus, né, que é um dos membros mais importantes, tirando eu hoje em dia. Entendo. Nesse caso, qual a motivação que você possui a dar continuidade a esse projeto? Para começar, o Ignis, desde o começo desse ano, desde o final do ano passado, ele apresenta uma nova estética. Eu gostaria de que o projeto Ignis, como meu projeto pessoal, tivesse um legado. Aquela coisa que eu falei do Hofmantel, aqueles que despertaram durante a longa noite, que se encontram com os que viram com a nova aurora, é o lema do Ignis. Eu quero justamente me encontrar com pessoas interessadas e é, realmente elevadas nesse nível, sabe? Eu realmente gostaria, por exemplo, de conhecer o André Muniz, que no meio brasileiro talvez seja atualmente em atividade, por mais fechado que seja, o mais importante. Conhecer, é claro, de forma mais direta, porque eu fui aluno dele de forma indireta na Escola da Tradição, apesar dele responder certas perguntas diretamente correspondidas a mim. Mas eu gostaria que realmente isso me fizesse crescer do ponto de vista intelectual e também pudesse influenciar cada vez mais para criar um elo e um leque maior que abrangesse o pensamento perennialista no Brasil. Perfeito. Algumas considerações? Então, eu gostaria de falar também, né, sobre figuras relevantes aqui do perennialismo no Brasil, né? Para começar, uma figura muito notável, né, que eu não citei tanto assim nessa entrevista, que teve a sua dissonância com o perennialismo, é o Olavo de Carvalho, né? Olavo de Carvalho, que começa como membro da Tarica do Chuon. Anterior a isso, é claro, ele já tinha sido comunista, entre outras coisas, mas eu vou falar dele na base perennialista. Acabou sendo processado por algumas pessoas da Tarica. Dizem que é, também foi processado pelo Matheus Soares de Azevedo e acabou devendo o Matheus Soares de Azevedo, porque ambos teriam escrito juntos uma biografia de Maomé bem avaliada na Arábia. Na E o Arábia Olavo de Saudita, Carvalho você fala? na Arábia Saudita, sim. E o Olavo de Carvalho, ele escreveu muita coisa enquanto ainda estava influenciado pelo perennialismo, que é relevante, né? Você tem o livro Astros e Símbolos, Astrologia e Religião, a Dialética Simbólica. Dessa forma, ele escrevia muito inspirado no perennialismo. Você tem até pesquisas antigas, né, como uma revista que o Guénon, que o Olavo escrevia, né, chamada Revista Planeta, que era muito popular nos anos 70, por escrever bastante conteúdo da nova era, também de religiões antigas, etc. Ele tem um artigo chamado Guénon, um mestre da pesquisa e da verdade. Olha que curioso. Mas assim, a continuidade do Olavo se dá com o filho dele, né? O Olavo, ele acabou se dissuadindo da escola perennialista, mas o filho dele, o Gugu, continua muito ativo nesse meio e
com um dos principais difusores, né? Nisso você também tem o André Muniz, você tem o César Ranquetá, que é um especialista em évola, foi uma figura também muito importante, apesar de não ser exatamente um perennialista, um sujeito muito filiado a essa escola, também não pode ser ignorado. E temos o Victor Bruno, né, que no passado foi responsável por transmitir a biografia do Guénon completa, a primeira biografia do Guénon em português, que se chama-se René Guénon Revelado. Muito interessante. E eu também gostaria de acrescentar que você deve ter, sim, uma certa aproximação. Pessoas que são perennialistas não estejam em absoluta rivalidade com os católicos, e católicos não condenem os perennialistas. Tem uma pessoa que é muito querida na minha vida, que eu considero bastante importante, que é católica, é uma garota, e a gente tem muitas vezes certa discordância, etc., de se relacionar, mas, dito isso, ela consegue entender que no meio católico existe muito preconceito, existem muitas pessoas que são fedelistas, que têm uma mente muito fechada e acham que gnose é o demônio na Terra, e não é bem assim, né? Então, eu acredito que sim, você deve sim, se aproximar disso. Eu mesmo sou de família católica, todos os membros da minha família são de católica, conservadora típica, e eu mesmo, tendo abraçado esse lado, ainda sou muito grato à convenção familiar que eu tenho. E também eu acredito que vingança não é justa. Jovens que estão frustrados, perdidos, vendo que o mundo de fato se encontra na Kali Yuga, não devem se render ao desespero, muito pelo contrário, devem continuar firmes. E se os jargões típicos da doutrina boliana servem para alguma coisa, que essas frases não fiquem apenas como um exemplo, mas que sejam, na verdade, uma forma viva de viver o símbolo, que continuemos de pé entre ruínas e não nos rendamos àquilo que há de pior, como o mal ou a tragédia. Perfeito. Esse foi o Marlon Fortes, idealizador, administrador e criador do Projeto Ignis. A respeito do Projeto Ignis, Marlon, aonde a gente consegue encontrar o Projeto Ignis e conhecer um dos seus trabalhos? Então, a respeito do projeto Ignis, eu gostaria de dizer, né, que nós somos os mantenedores da chama de Prometeus, ou ainda aqueles que vigiam. Então, estaremos sempre ativa, transmitindo esse conhecimento. Eu tenho a página Ignis616 do Instagram, que é bastante proeminente, importante. Eu tenho um grupo mais seleto também no, no WhatsApp. Alguns interessados podem entrar em contato comigo, caso estejam interessados de fato, e após uma franca conversa, nós podemos entrar em algum acordo de admissão, e também, é, posteriormente, teremos um grupo mais próprio do Ignis no Telegram. Por enquanto, temos grupos que são associados, mas a forma mais direta de chegar ao Ignis no momento é o Instagram. E também temos planos para o Discord, que posteriormente ganhará novamente, renascerá como a própria frase natura renovada íntegra, que derivaria o projeto Ignis, né, que seria a natureza que nova das cinzas, como uma fênix. Perfeito. O endereço do Projeto Ignis no Instagram vai estar na descrição. Você é só apertar na descrição, ver o endereço do Projeto Ignis no Instagram. Você aperta e vai estar direcionado diretamente para a página do Ignis na rede social. Meu caro, eu gostaria de agradecer. Acho que foi uma conversa excelente, pelo menos da minha parte. Certo. Espero que Eu da também sua gostei parte bastante, também. agradeço. E que você esteja, sempre que possível, ah, bastante aberto, né, a um possível retorno aqui para o canal. O canal está sempre aberto e eu acho que essa conversa ela vai render bons frutos, tanto para ambas as partes, Certo. quanto para os curiosos, os estudiosos
e aqueles que são denominados Jorges da internet. Vão ver isso aqui no comentário do YouTube. Então é isso. Certo, certo. Um abraço ao Obrigado, Marlon. obrigado pela oportunidade de divulgação e também pela oportunidade de esclarecer certos mitos a respeito do tema. Perfeito. Um abraço ao Marlon Fortes, um abraço aos telespectadores e até mais. Até.